Olá, meu nome é Rebeca Moura Lodge, sou mestranda no programa de pós-graduação em Métodos Numéricos em Engenharia da Universidade Federal do Paraná, sob orientação do professor Cássio. Nesse vídeo, eu vou apresentar o andamento do meu trabalho individual 2, relacionado à pesquisa intitulada Geração de padrões de corte 2D e atendimento da demanda em serrarias sob classes geométricas e ovalização da seção transversal. Enquanto o trabalho individual 1 teve como foco principal a revisão bibliográfica, esse segundo trabalho concentra-se na etapa de metodologia, no modelo utilizado e nos resultados obtidos. A pesquisa possui caráter aplicado e utiliza dados operacionais de uma serraria, localizada no estado do Paraná. O estudo considera o ambiente de desdobro de toras e as restrições associadas ao atendimento de demanda semanal. O escopo da modelagem é bidimensional. Isso significa que o trabalho considera apenas a seção transversal da tora, desconsiderando o comprimento. Essa é uma delimitação importante porque permite concentrar a análise no posicionamento das peças dentro da seção da tora. Outro ponto importante é que no contexto descrito, a escolha do padrão de corte ocorre de forma pouco formalizada e depende da experiência do operador. Essa característica reforça a importância de uma abordagem capaz de organizar o processo de decisão e fornecer apoio analítico para o planejamento do corte. A base de dados utilizada no estudo é composta por registros históricos operacionais da serraria. Para a análise, foi selecionado um recorte de 4 semanas. Para cada semana, são considerados os dados de demanda por peça, expressos em quantidades de peças. Também são considerados os dados de disponibilidade de toras por classe geométrica, expressos em quantidade também. Além disso, o estudo utiliza a informação de metro estéreo por classe e por semana. Essa medida é adotada como referência vinculada ao indicador metro estéreo por metro cúbico cerrado, utilizado posteriormente na análise dos resultados. A demanda semanal foi organizada por produto. Como o problema é tratado em 2 dimensões e não considera o comprimento da tora, também foi realizado uma padronização relacionada ao comprimento. Quando uma mesma peça poderia ocorrer 2 vezes ao longo do comprimento da tora, ela foi registrada como uma unidade da demanda. Com isso, a demanda ficou coerente com o escopo bidimensional do modelo e com a comparação dos resultados. A metodologia da dissertação foi organizada em 2 etapas principais. A primeira etapa corresponde à geração de padrões de corte bidimensional. Nessa etapa, o objetivo é construir arranjos de peças dentro da seção transversal da tora. As peças são representadas como retângulos e a seção da tora é representada por um container circular ou elíptico, depende do cenário considerado. A segunda etapa corresponde ao modelo exato para atendimento da demanda semanal. Nessa etapa, os padrões de cortes gerados anteriormente passam a ser utilizados como alternativas de decisão. O modelo seleciona combinações desses padrões para atender a demanda semanal de peças, respeitando as restrições de disponibilidade de matéria-prima. Portanto, a abordagem proposta possui uma sequência lógica. Primeiro, os padrões são gerados, depois, esses padrões são usados como entrada no modelo de atendimento da demanda. Essa organização permite relacionar a geometria do corte com a necessidade produtiva da serraria. Essa estrutura também permite avaliar diferentes cenários, modificando parâmetros como o coeficiente elíptico, o nível de perda e o diâmetro representativo, utilizado em cada classe geométrica. Com isso, é possível observar como esses fatores influenciam os resultados gerados pela abordagem. A geração dos padrões de corte 2D foi realizada por meio de uma heurística construtiva, baseada no procedimento chamado PEC, adaptado da literatura. De forma geral, esse procedimento constrói um empacotamento de maneira sequencial. Primeiro define-se um empacotamento vazio, depois são geradas configurações iniciais,
Para cada configuração, o algoritmo avalia a inserção dos retângulos, um por vez, dentro do container. Durante esse processo, para cada peça, são avaliadas posições candidatas ao longo da borda do empacotamento. Em cada posição candidata, o algoritmo verifica se a inserção é factível. A factibilidade depende de duas condições geométricas principais. A peça não pode sobrepor as outras peças já posicionadas e a peça deve permanecer integralmente dentro do container. Quando existe uma posição factível, a peça é empacotada e a borda do arranjo é atualizada. Em seguida, o procedimento avança para a próxima peça da lista. Ao final, o algoritmo retorna o melhor empacotamento obtido entre as configurações avaliadas. Além do procedimento construtivo, foi implementada uma busca do tipo Simulated Annealing sobre o espaço de lista. Nesse caso, o PAC é utilizado como decodificador, ou seja, uma lista candidata de peça transformada em um empacotamento, que então pode ser avaliado. A busca funciona por meio de perturbações na lista, como trocas de posições. A nova lista é novamente decodificada pelo PEC. Se a nova solução for melhor, ela pode ser aceita diretamente. Se for pior, ainda pode ser aceita por um critério probabilístico controlado por uma temperatura que decresce ao longo das interações. Ao final, a solução retornada corresponde ao melhor empacotamento observado durante a busca. Para cada classe geométrica e para cada cenário geométrico, o procedimento de geração retorna um padrão de corte bidimensional. Esse padrão é registrado de duas formas complementares. A primeira forma é a representação geométrica, ou seja, o layout, com as peças posicionadas dentro da tora, e a segunda forma é a composição do padrão em termos de quantidade por produto. Essa segunda representação ela é muito importante, porque permite que o padrão seja utilizado posteriormente no modelo de atendimento da demanda. Então, ele não é apenas uma imagem ou uma disposição geométrica, ele também informa a quantidade de cada peça que é produzida. O desempenho do padrão também é armazenado por métricas de rendimento na seção. Entre essas métricas estão a área total ocupada pelas peças, a área total do container e o percentual de aproveitamento. Assim, a geração de padrões não se limita a produzir arranjos visualmente possíveis, ela também produz informações quantitativas que permitem comparar os padrões e utilizá-los no modelo matemático de atendimento à demanda. Depois da geração dos padrões de corte, a segunda etapa da metodologia consiste no modelo exato para o atendimento da demanda semanal. O modelo aplicado ao problema de atendimento da demanda da serraria tem como objetivo minimizar a perda volumétrica total. Nessa etapa, os padrões de corte 2D previamente gerados pela heurística passam a construir as alternativas de decisão. A ideia central é selecionar padrões capazes de atender a demanda mínima semanal de peças, respeitando a disponibilidade de matéria-prima por classe geométrica. Assim, o modelo relaciona três elementos principais: os produtos demandados, os padrões disponíveis e a matéria-prima existente em cada semana. Na prática, cada padrão representa uma combinação possível de peças obtidas a partir de uma determinada classe de tora. O modelo decide quais padrões serão utilizados e em quais quantidades, de modo a atender a demanda da semana. Dessa forma, a metodologia busca conectar a viabilidade geométrica dos padrões com as restrições operacionais da serraria, especialmente a demanda semanal e a disponibilidade de toras por classe geométrica. Os experimentos foram organizados em 4 semanas de análise. Para cada semana foram avaliados 18 cenários experimentais. Esses cenários resultam da combinação de 3 fatores: coeficiente elíptico, nível de perda e diâmetro representativo. O primeiro fator é o coeficiente elíptico. Foram considerados cenários geométricos
com o coeficiente elíptico igual a 1, representando o container circular, coeficiente elíptico igual a 0,94 e coeficiente elíptico igual a 0,87. Esses dois últimos representam containers elípticos, ou seja, são seções mais ovaladas. Quanto menor o valor, mais ovalada é a seção. O segundo fator é o nível de perda. Foram considerados dois conjuntos de perdas, 3 por 2 e também 6 por 4, conforme a parametrização adotada no código por meio de acréscimos dimensionais. Esses conjuntos foram definidos a partir de parâmetros informados pela empresa, com base em sua prática operacional. O terceiro fator é o diâmetro representativo. Para cada classe diamétrica foram considerados 3 valores representativos: o valor inferior, o médio e o superior. Esses valores correspondem respectivamente aos extremos dos intervalos da classe e o seu valor médio. Em cada semana, a demanda e a disponibilidade de matéria-prima permanecem fixas. Portanto, a variação dos resultados entre os cenários decorre do desempenho do método aplicado, ou seja, dos padrões gerados pela heurística e de sua utilização no modelo de atendimento de demanda. A análise dos resultados foi organizada por um conjunto de métricas que permite comparar os resultados do modelo com os valores observados na operação da serraria. Em termos de volume, foram considerados o metro cúbico serrado estimado pelo modelo e o metro cúbico serrado observado. Também foram considerados o metro estéreo consumido pelo modelo e o metro estéreo consumido observado. A eficiência do uso da matéria-prima foi sintetizada pela razão de metro estéreo por metro cúbico, calculada separadamente para o modelo e para o observado. Esse indicador é importante porque relaciona o consumo de matéria-prima ao volume cerrado produzido. Desta forma, as métricas permitem avaliar não apenas o atendimento da demanda, mas também o desempenho da abordagem em relação ao consumo da matéria-prima e a eficiência. Na etapa de geração de padrões de corte 2D, foram obtidos resultados para os 18 cenários avaliados. A quantidade de padrões variou entre 29 e 95 entre os cenários, resultando em um total de 831 padrões. O maior valor foi registrado no cenário 10, com um nível de perda de 6 por 4, coeficiente elíptico igual a 1 e o diâmetro representativo inferior, com 95 padrões. O menor valor ocorreu no cenário 5, com um nível de perda de 3 por 2, coeficiente elíptico de 0,94 e o diâmetro médio com 29 padrões. De forma descritiva, os cenários com nível de perda 6 por 4 apresentaram valores mais elevados de quantidade de padrões em comparação aos cenários com nível de perda de 3 por 2. No entanto, a dissertação ressalta que a quantidade de padrões por cenário possui caráter descritivo. Portanto, um número maior de padrões não significa isoladamente melhor desempenho ou melhor quantidade de cenário. Em relação ao rendimento, os resultados indicaram que o rendimento mínimo variou de 55,10% a 68,40%. O rendimento médio ficou entre 70,84% e 74,28%. Já o rendimento máximo variou de 77,20% a 80,40%. A análise dos rendimentos mostrou que o cenário com maior coeficiente elíptico apresentaram valores médios mais elevados. O coeficiente elíptico igual a 1, que representa a seção circular, apresentou maior média de rendimento. Em seguida aparecem os coeficientes de 0,94 e posteriormente 0,87. Esse comportamento indica que a ovalização da seção transversal influencia a geração dos padrões, pois altera a área disponível e a forma do container, no qual as peças são posicionadas. Na etapa seguinte, foram analisados os resultados do modelo matemático de atendimento de demanda semanal.
Nesse modelo, os padrões de corte 2D gerados anteriormente constituem as alternativas de decisão para atender a demanda mínima semanal sob restrições de disponibilidade. Os resultados foram apresentados para as 4 semanas de estudo e para todos os cenários avaliados em cada semana. A comparação foi feita considerando o volume cerrado estimado, o consumo de matéria-prima e o indicador de metro estéril por metro cúbico. Uma primeira análise foi feita de acordo com o nível de perda. O cenário com perda 3/2 apresentou ganhos percentuais positivos em relação ao observado nas 4 semanas, variando de 8,6% a 25,8%. Já o cenário de 6/4, ele apresentou desempenho inferior ao observado na semana 1, com o valor de menos 1,47%, mas apresentou ganhos positivos nas outras semanas, 2, 3 e 4. Também foi observado que os valores observados de metro estéril por metro cúbico aumentam progressivamente da semana 1 para a semana 4, passando de 2,98 para a semana 1 para 3,37 na semana 4. Esse comportamento também se reflete na elevação dos valores médios do modelo. Depois, os resultados foram analisados de acordo com o diâmetro representativo. Observou que o diâmetro inferior produziu os maiores valores médios de metro estéril por metro cúbico nas 4 semanas analisadas, enquanto o diâmetro superior resultou nos menores valores médios. Por fim, a análise também considerou o coeficiente elíptico. A média observada permaneceu acima das médias do modelo na maior parte das categorias, com exceção do diâmetro representativo inferior, cuja média do modelo foi muito próxima e ligeiramente superior. Na análise consolidada dos fatores, foram avaliadas as médias de metro estéril por metro cúbico em relação ao coeficiente elíptico, ao diâmetro representativo e ao nível de perda. Em relação ao coeficiente elíptico, o modelo apresentou maior valor médio para o coeficiente 0,87, em seguida o coeficiente 0,94, o menor valor médio ocorreu para o coeficiente igual a 1. O valor observado permaneceu constante em 3,15. Em outras palavras, os cenários mais ovalados apresentaram maior consumo médio de metro estéril por metro cúbico no modelo. Em relação ao diâmetro representativo, a maior média do modelo foi obtida com o diâmetro inferior. Em seguida aparece o diâmetro médio e, por fim, o diâmetro superior. Apenas o diâmetro inferior apresentou média do modelo ligeiramente superior ao do observado. Quanto ao nível de perda, o modelo apresentou média de 2,64 para a perda de 3/2 e média de 2,94 para a perda 6/4. Portanto, em ambos os níveis de perda, a média do modelo ficaram inferiores ao valor observado, mas a perda 6/4 apresentou valor médio maior do que a perda de 3/2. Considerando os fatores analisados, a dissertação também apresenta a amplitude dos valores para o indicador metro estéril por metro cúbico. A maior amplitude foi observada no diâmetro representativo, com valor de 0,78. Em seguida, aparece o coeficiente elíptico, com amplitude de 0,44. O nível de perda apresentou a menor amplitude, com valor de 0,30. De forma geral, os resultados mostram que a abordagem permite avaliar conjuntamente fatores geométricos e operacionais. A geração dos padrões de corte 2D fornecem alternativas viáveis de corte, enquanto o modelo de atendimento de demanda seleciona essas alternativas de acordo com a necessidade semanal de produção e a disponibilidade de matéria-prima. Portanto, o trabalho individual 2 apresenta o avanço da pesquisa na etapa de metodologia, modelo e resultados. Obrigado pela atenção.